O Novo Testamento. Quem escreveu o Novo Testamento? Estudiosos do cristianismo admitem que não sabem. Admitem que, se os 4 evangelhos tivessem sido escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, então estariam em hebraico. Entretanto, nenhum manuscrito de quaisquer dos evangelhos jamais foi encontrado em hebraico. Todos foram escritos em grego. Assim, teólogos educados admitem que as epístolas Tiago e Judas foram escritas por pessoas que desconheciam totalmente os 4 evangelhos. Nestas 2 epístolas não é feita qualquer alusão aos evangelhos e nem aos milagres que relatam. A mais antiga referência encontrada a um dos 4 evangelhos foi feita cerca de 108 anos após o nascimento de Cristo, e os 4 evangelhos foram pela primeira vez nomeados e citados no começo do 3º século, cerca de 170 anos após a morte de Cristo. Hoje sabemos que havia muitos outros evangelhos além dos 4, alguns dos quais perderam-se. Havia o Evangelho de Paulo, dos egípcios, dos hebreus, da verdade, de Judas, de Tadeu, de infância, de Tomé, de Maria, de André, de Nicodemos, de Marcião e vários outros. Havia os Atos de Pilatos, de André, de Maria, de Paulo, de Tecla e muitos outros. Também havia um livro chamado O Pastor de Hermas. A princípio nenhum desses livros era considerado inspirado. Achava-se que o Velho Testamento era divino, mas os livros que atualmente constituem o Novo Testamento eram considerados meras produções humanas. Hoje temos consciência de nossa ignorância quanto aos verdadeiros autores dos 4 evangelhos. A questão é, os autores destes 4 evangelhos estavam inspirados? Se estavam, então os 4 evangelhos necessariamente são verdadeiros. E se são verdadeiros, obviamente devem concordar entre si. Os 4 evangelhos não concordam. Mateus, Marcos e Lucas desconheciam totalmente a recompensa e a salvação através da fé. Conheciam apenas o evangelho da boa ação da caridade. Ensinam que, se perdoarmos aos outros, Deus nos perdoará. Com isso o Evangelho de João não concorda. Neste Evangelho é dito que precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, que precisamos nascer novamente, que precisamos beber o sangue e comer a carne de Cristo. Neste Evangelho encontramos a doutrina da recompensa e a de que Cristo morreu e sofreu por nós. Este evangelho é completamente divergente dos outros 3. Se os outros 3 são verdadeiros, então o evangelho de João é falso. Se o evangelho de João foi escrito por um homem inspirado, então os autores dos outros 3 careciam de inspiração. Para isto não há escapatória. É impossível que os 4 sejam verdadeiros. É evidente que há muitas interpolações nos 4 evangelhos. Por exemplo, no 28º capítulo de Mateus é dito que os soldados da tumba de Cristo foram subornados para dizerem que os discípulos de Jesus furtaram seu corpo enquanto eles os soldados dormiam. Isso é claramente uma interpolação, uma interrupção na narrativa. O 10º verso deveria ser seguido pelo 16º. O 10º verso, então lhes disse Jesus, não temais, e de dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, ali me verão. O 16º verso, partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. A história sobre os soldados está contida nos versos 11, 12, 13, 14 e 15. É uma interpolação, uma reflexão posterior, muito posterior. O 15º verso demonstra isto. O 15º verso, então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como foram instruídos.
e essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Certamente esta passagem não estava no Evangelho original, e certamente o 15 o verso não foi escrito por um judeu. Nenhum judeu escreveria isto, e essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Marcos, João e Lucas nunca souberam que os soldados foram subornados, ou, se souberam, não julgaram que tal fato merecia ser registrado. Ou seja, as passagens sobre a ascensão de Jesus Cristo em Marcos e Lucas são interpolações. Mateus não diz qualquer coisa sobre a ascensão. Certamente nunca houve um milagre de maiores proporções, e mesmo assim Mateus, que estava presente que viu o Senhor ascender aos céus e desaparecer, não o julgou digno de menção. Por outro lado, as últimas palavras de Cristo, de acordo com Mateus, contradizem a ascensão, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Confronte com Mateus 28, 2.20. João, que estava presente, se é que Cristo realmente ascendeu, não diz sequer uma palavra sobre o assunto. Quanto à ascensão, os evangelhos não concordam. A seguir está transcrita a última conversa de Cristo com seus apóstolos segundo Marcos, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Confronte com Marcos 16, 15 e 19. Será possível que tal descrição foi escrita por um indivíduo que testemunhou este milagre? O milagre foi descrito por Lucas desta forma: e aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles, e foi elevado ao céu. Confronte com Lucas 24 horas e 51 minutos. Nos Atos é dito que, tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Confronte com Atos 1:9. Nem Lucas, Mateus, João ou o autor de Atos ouviram qualquer palavra da conversa atribuída a Cristo por Marcos. O fato é que a ascensão de Cristo não foi alegada pelos seus discípulos. A princípio Cristo era apenas um homem e nada mais. Maria era sua mãe, José era seu pai. A genealogia de seu pai, José, foi apresentada para demonstrar que ele tinha o mesmo sangue de Davi. Então se alegou que ele era o Filho de Deus e que mãe era uma virgem e permaneceu virgem até sua morte. Então se alegou que Cristo levantou dentre os mortos e ascendeu corporalmente ao céu. Foram necessários muitos anos para que essas absurdidades se apoderassem das mentes dos homens. Se Cristo levantou-se dentre os mortos, por que não apareceu aos seus inimigos? Por que não fez uma visita a Caifás, o sumo sacerdote? Por que não fez outra entrada triunfante em Jerusalém? Se realmente ascendeu, por que não o fez em público, na presença de seus perseguidores? Porque o maior dos milagres deveria ser feito em segredo, num canto. Foi um milagre que poderia ter sido visto por uma vasta multidão, um milagre impossível de ser simulado, que teria convencido centenas de milhares. Após a história da ressurreição, a ascensão tornou-se uma necessidade, precisavam se livrar do corpo. Há muitas outras interpolações nos evangelhos e epístolas. Pergunto novamente: o Novo Testamento é verdadeiro?
Será que alguém ainda acredita que no nascimento de Cristo houve uma saudação celestial, que uma estrela guiou os magos do Oriente, que Herodes matou todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém? Os evangelhos estão repletos de narrativas de milagres. Eles realmente ocorreram. Mateus relata os pormenores de aproximadamente 22 milagres, Marcos cerca de 19, Lucas ao redor 18 e João por volta de 7. De acordo com os evangelhos, Cristo curou doenças, expulsou demônios, repreendeu o mar, curou os cegos, alimentou multidões com 5 pães e 2 peixes, caminhou sobre as águas, amaldiçoou uma figueira, transformou água em vinho e ressuscitou os mortos. Mateus é o único que fala sobre a estrela e os magos, o único que menciona o assassinato dos bebês. João é o único que diz algo sobre a ressurreição de Lázaro e Lucas é o único que narra a ressurreição do filho da viúva de Naim. Como seria possível comprovar tais milagres? Os judeus, entre os quais disse que os milagres ocorreram, não acreditavam neles. Os doentes, os paralisados, os leprosos e os cegos que foram curados não se tornaram seguidores de Cristo. Nunca mais se ouviu falar daqueles que foram ressuscitados. Será que qualquer homem inteligente acredita na existência de demônios? Os autores dos 3 evangelhos certamente acreditavam. João não diz nada sobre Cristo ter expulsado demônios, mas Mateus, Marcos e Lucas dão muitos exemplos. Será que qualquer homem de bom senso acredita que Cristo expulsava demônios? Se os discípulos o disseram, estavam enganados. Se Cristo o disse, era um maluco ou um impostor. Se as passagens sobre a expulsão de demônios são falsas, então os escritores eram ignorantes ou desonestos. Se seus escritos revelam ignorância, então não estavam inspirados. Se tinham consciência de que estavam escrevendo falsidades, então também não estavam inspirados. Se o que escreveram é uma inverdade, não importa se o sabiam ou não, certamente não havia inspiração. Naquela época acreditava-se que a paralisia, a epilepsia, a surdez, a insanidade e muitas outras doenças eram causadas por demônios. Acreditava-se que os demônios apossavam-se e viviam nos corpos de homens e mulheres. Cristo acreditava nisso, pregou isso e fingiu curar doenças expulsando os demônios dos doentes e insanos. Se hoje sabemos alguma coisa, é que doenças não são causadas pela presença de demônios. Se hoje sabemos alguma coisa, é que demônios não habitam os corpos dos homens. Se Cristo disse e fez o que os autores dos 3 evangelhos relatam, então Cristo estava enganado. Se estava enganado, certamente não era Deus. Se estava enganado, certamente não estava inspirado. Será verdade que o demônio tentou Cristo? Será verdade que o demônio levou Cristo ao topo do templo e tentou induzi-lo a pular ao chão? Como tais milagres podem ser comprovados? Os mais importantes não escreveram nada, Cristo não escreveu nada, o demônio permaneceu em silêncio. Como podemos ter certeza de que o demônio tentou Cristo? Quem redigiu a narração? Não sabemos. Como o autor tomou conhecimento do fato? Não sabemos. Alguém, há 17 séculos atrás, disse que o demônio tentou Deus, que o demônio levou Deus ao topo do templo e tentou induzi-lo a pular, mas Deus foi mais esperto que o demônio. É apenas essa a evidência que temos. Será que na literatura mundial há algo mais perfeitamente imbecil? Pessoas inteligentes não acreditam mais em bruxas, magos, fantasmas ou demônios,
e estão plenamente satisfeitas com a ideia de que cada palavra do Novo Testamento sobre a expulsão de demônios é totalmente falsa. Podemos acreditar que Cristo ressuscitou os mortos. A viúva de Naim está acompanhando o cortejo de seu filho até a tumba. Cristo interrompe o funeral e ressuscita o jovem rapaz e o devolve aos braços de sua mãe. Este jovem rapaz desaparece. Nunca mais se ouve falar dele. Ninguém parece se interessar pelo homem que retornou da morte. Lucas é o único que conta esta história. Talvez Mateus, Marcos e João nunca tenham ouvido falar dela, ou não a acreditaram, e portanto não a registraram. João diz que Lázaro foi ressuscitado, Mateus, Marcos e Lucas não falam qualquer coisa sobre isso. Foi um milagre ainda mais belo que o ressuscitamento do filho da viúva. Este último não tinha sido sepultado por dias, estava apenas a caminho de sua tumba, mas Lázaro estava de fato morto, já tinha começado a decompor-se. Lázaro não suscitou o menor interesse. Ninguém perguntou a ele sobre o outro mundo. Ninguém perguntou sobre seus amigos mortos. Quando morreu pela segunda vez, ninguém disse, ele não está temente. Já atravessou esta estrada e sabe exatamente para onde está indo. Não acreditamos nos milagres de Maomé, contudo eles são tão bem comprovados quanto estes. Não acreditamos nos milagres feitos por Joseph Smith, 3, e as evidências são muito maiores, muito melhores. Se hoje aparecesse um homem fingindo ressuscitar os mortos, fingindo expulsar demônios, o consideraríamos um maluco. O que, então, podemos dizer a respeito de Cristo? Se quisermos salvar sua reputação, seremos forçados a admitir que ele nunca fingiu ressuscitar os mortos, que ele nunca alegou expulsar demônios. Precisaríamos, então, partir do pressuposto de que essas façanhas impossíveis e ignorantes foram inventadas pelos seus discípulos, que buscavam divinizar seu líder. Naqueles dias de ignorância essas falsidades serviam para tornar Cristo famoso, mas agora lançam descrédito contra os autores dos evangelhos. Será que hoje em dia podemos acreditar que a água foi transformada em vinho? João relata esse milagre pueril, e diz que os outros discípulos também estavam presentes, contudo Mateus, Marcos e Lucas não dizem qualquer coisa a respeito. Peguem o milagre do homem curado pelo tanque de Betesda. João diz que um anjo agitou a água do tanque de Betesda, e que o primeiro a entrar nele após o movimento da água seria curado de qualquer enfermidade. Confronte com João 5:4. Será que hoje em dia alguém ainda acredita que um anjo foi até o tanque e agitou a água? Alguém acredita que o pobre coitado que entrou nela primeiro foi curado? O autor do Evangelho de João acreditava e afirmava essas absurdidades. Se ele estava enganado quanto a isto, talvez também estivesse quanto a todos os outros milagres que documentou. João é o único que fala sobre o tanque de Betesda. Provavelmente os outros discípulos não acreditavam na história. Como podemos dar crédito a esses falsos milagres? Na época em que os discípulos viveram e muitos séculos após o mundo era abarrotado de explicações sobrenaturais. Quase tudo que acontecia era considerado milagroso. Deus era o governador imediato do mundo inteiro. Se as pessoas fossem boas, Deus enviava tempos de plantio e colheita, mas se fossem más, enviava dilúvios, granizo, geadas e fome. Se acontecia algo muito bom, o fato era exagerado até que se transformasse num milagre. As pessoas não tinham qualquer noção,
qualquer conhecimento sobre a ordem dos eventos, sobre a inquebrável cadeia de causas e efeitos. Milagres são um símbolo da fraude. Nenhum milagre jamais aconteceu. Nenhum homem inteligente e honesto jamais fingiu realizar milagres, e nunca o fará. Se Cristo tivesse realizado os milagres atribuídos a ele, se tivesse curado os paralíticos e os loucos, se tivesse concedido a audição aos surdos e a visão aos cegos, se tivesse curado leprosos com uma simples palavra, se com um toque tivesse dado vida e força a um membro atrofiado, se tivesse dado pulso e movimento, calor e consciência ao frio e inerte barro, se tivesse conquistado a morte, escapando das pálidas garras da sepultura, então nenhuma palavra seria pronunciada, nenhuma mão seria levantada, salvo em seu louvor e honra. Em sua presença todas as cabeças estariam descobertas e todos os joelhos contra o chão. Não é estranho que durante o julgamento de Cristo não se tenha encontrado qualquer indivíduo que testemunhasse a seu favor. Nenhum homem deu um passo à frente e disse: "Eu era leproso e este homem me curou com um toque." Nenhuma mulher disse: "Eu sou a viúva de Naim e este é meu filho, o qual foi ressuscitado por este homem." Nenhum homem disse: "Eu era cego e este homem me deu visão." Tudo era silêncio. A filosofia de Cristo. Milhões afirmam que a filosofia de Cristo é perfeita, que ele foi o mais sábio que já pregou. Vejamos: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Confronte com Mateus 5:39. Há alguma filosofia, alguma sabedoria nisso? Cristo retira da bondade, da virtude, da verdade o direito à autodefesa. O vício toma conta do mundo e os bons tornam-se vítimas dos infames. Nenhum homem tem o direito de proteger-se, de proteger sua propriedade, sua família ou seus filhos. Governar torna-se impossível e o mundo está à mercê dos criminosos. Há algo mais absurdo que isso. Amai a vossos inimigos. Confronte com Lucas 6:27. Isso é possível. Será que algum ser humano já amou seus inimigos? Será que Cristo os amava quando os denunciou como sepulcros caiados, hipócritas e víboras? Confronte com Mateus 23:27. Não somos capazes de amar aqueles que nos odeiam. Ódio no coração dos outros não faz florescer amor no nosso. Não resistir ao mal é absurdo, amar inimigos é impossível. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Confronte com Mateus 6:34. A ideia é a de que Deus tomaria conta de nós assim como tomou das aves e dos lírios. Há o menor sentido nesta crença. Deus toma conta de alguém. Será que podemos viver sem nos preocuparmos com o amanhã? Arar, semear, cultivar, colher, isso é preocupar-se com o amanhã. Nós planejamos e trabalhamos para o futuro, para nossos filhos, para as gerações vindouras. Sem premeditação não poderia haver progresso nem civilização. O mundo retornaria às cavernas e à selvageria. Se a tua mão te escandaliza, corta-a, se o teu olho te escandaliza, lança-o fora. Confronte com Marcos 9:43:47. Por quê? Porque é melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no inferno. Há alguma sabedoria em arrancar olhos ou decepar mãos? Será possível extrair o menor grão de bom senso desses dizeres extravagantes? De maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra,
porque o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Confronte com Mateus 5:34 e 35. Aqui encontramos os conhecimentos de Cristo sobre astronomia e geologia. O céu é o trono de Deus, o monarca, a terra é seu escabelo. Um escabelo que está numa rotação de 1000 milhas por hora e que viaja pelo espaço a mais de 1000 milhas por minuto. Onde Cristo pensou que o céu estava? Porque Jerusalém é uma cidade sagrada. Será porque seus habitantes eram ignorantes, rústicos e supersticiosos? Ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, confronte com Mateus 5:40. Há alguma filosofia, algum bom senso neste mandamento? Isso é tão lógico quanto dizer, se um homem te processar e ganhar 100.000, dê a ele 200.000. Só um maluco seguiria esse conselho. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Confronte com Mateus 10:34 e 35. Se isso é verdade, quão melhor não seria se ele nunca tivesse existido? Como é possível que o mesmo indivíduo que disse não resistais ao homem mau tenha vindo trazer a espada? Como é possível que o mesmo indivíduo que disse amai a vossos inimigos tenha vindo para destruir a paz do mundo? E colocar pai contra filho e mãe contra filha, ó, que missão gloriosa! De fato ele trouxe uma espada, a qual por milhares de anos permaneceu embebida em sangue inocente. Em milhões de corações ele semeou o ódio e a vingança. Dividiu nações e famílias, obscureceu a luz da razão e petrificou os corações dos homens. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Confronte com Mateus 19:29. De acordo com o autor de Mateus, Cristo, o compassivo, o misericordioso, pronunciou essas terríveis palavras. Será possível que Cristo ofereceu a felicidade eterna como uma recompensa a todos que abandonassem seus pais, suas mães, suas esposas e seus filhos? Seremos bem-aventurados no céu se abandonarmos aqueles que amamos. Precisa-se destruir um lar aqui para que se construa uma mansão lá. Contudo, disse que Cristo é um exemplo para o mundo. Ele abandonou seus pais e sua mãe. Ele disse à sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Confronte com João 2:4. Os fariseus disseram a Cristo: é lícito pagar tributo a César, ou não? Confronte com Mateus 22. Cristo disse: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhes Cristo: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. E Cristo disse: dai, pois, a César o que é de César. Cristo pensou que o dinheiro pertencia a César porque sua imagem e sobrescrição estavam estampadas nele. O denário pertence a César ou ao homem que trabalhou por ele. César tinha o direito de requisitá-lo apenas porque estava adornado com sua imagem. Essa conversa faz parecer que Cristo realmente compreende a verdadeira natureza e utilidade do dinheiro. Será que agora podemos dizer que Cristo foi o maior dos filósofos? Cristo é o nosso exemplo. Ele nunca pronunciou uma palavra em favor da educação. Nunca sequer mencionou a existência de qualquer ciência.
Nunca disse algo em favor da indústria, da economia, de qualquer esforço que visasse melhorar as condições do mundo. Era inimigo dos bem-sucedidos, dos ricos. O homem rico foi enviado ao inferno não porque era mau, mas porque era rico. Lázaro foi enviado ao céu não porque era bom, mas porque era pobre. Confronte com Lucas 16. Cristo não se importava com pintura, escultura ou música, não dava importância à arte. Não disse nada sobre os deveres das nações uma para com as outras, dos reis para com seus súditos, nada sobre os direitos humanos, nada sobre a liberdade de pensamento e expressão. Não disse nada sobre a santidade do lar, nada em favor do casamento, nada em honra da maternidade. Nunca se casou. Viveu perambulando de um lugar a outro acompanhado de uns poucos discípulos. Nenhum deles parece ter se empenhado em qualquer trabalho produtivo, provavelmente viviam de esmolas. Todas as amarras afetivas eram tratadas com desprezo, este mundo era sacrificado em nome do próximo, todo labor era desencorajado. Deus nos ajudaria e protegeria. Finalmente, nos seus últimos momentos de vida, Cristo, pensando estar errado, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Confronte com Salmos 22:1. Descobrimos que o homem é o responsável por si próprio. Ele precisa construir uma casa, precisa cultivar a terra, precisa arar e semear, precisa inventar, precisa trabalhar com a mão e com a mente, precisa superar suas dificuldades e seus obstáculos, precisa conquistar e manipular as forças da natureza para com isso utilizá-las em prol do mundo. Por que deveríamos colocar Cristo no ápice ou acima da raça humana? Ele era mais bondoso, mais compreensivo, mais autossacrificante que Buda. Era mais sábio ou recebeu a morte com uma calma mais perfeita que Sócrates. Era mais paciente, mais caridoso que Epíteto. Era um filósofo mais grandioso, mais profundo que Epicuro. Em que aspecto era superior a Zoroastro? Era mais suave que Lao Tse. Mais universal que Confúcio. Suas ideias a respeito dos direitos e deveres humanos eram superiores às de Zenão. Expressou maiores verdades que Cícero. Seu intelecto era mais sutil que o de Spinoza. Seu cérebro era comparável ao de Kepler ou Newton. Foi superior em sua morte, foi um mártir mais sublime que Bruno. Sua inteligência, sua força e beleza de expressão, sua amplitude e alcance de pensamento, sua riqueza em ilustração, sua aptidão no comparar, seu conhecimento da mente e coração humanos de todas paixões, esperanças e medos eram páreo para Shakespeare. Se Cristo era de fato Deus, então conhecia todo o futuro. Ante ele abria-se todo o panorama do porvir. Ou seja, sabia perfeitamente como suas palavras seriam interpretadas. Sabia quais crimes, quais horrores, quais infâmias seriam cometidas em seu nome. Sabia que as chamas da perseguição abraçariam incontáveis mártires. Sabia que milhares e milhares de homens e mulheres corajosos definhariam em calabouços sombrios, cheios de dor. Sabia que a Igreja inventaria instrumentos de tortura, que seus representantes utilizariam chicotes, troncos, 4, correntes e ecolios, 5. Viu no horizonte do futuro o brilho das chamas dos autos de fé, 6. Sabia que nasceriam doutrinas de cada texto como fungos deletérios. Viu seitas ignorantes travando guerras umas contra as outras. Viu milhares de homens, sob o comando de padres, construindo prisões para seus semelhantes. Viu o sangue mais nobre e bravo escorrer em milhares de patíbulos. 7.
Viu os fiéis de sua palavra usando instrumentos de tortura. Ouviu os gemidos, viu as faces empalidecerem em agonia. Ouviu os gritos e gemidos, viu correrem as lágrimas das multidões martirizadas. Sabia que espadas escreveriam comentários sobre suas palavras para serem lidos à luz de troncos. 4. Sabia que a Inquisição nasceria de ensinamentos atribuídos a ele. Viu as interpolações e falsidades que seriam criadas pela hipocrisia. Viu todas as guerras futuras, e sabia que acima desses campos de morticínio, desses calabouços, dessas torturas, dessas cremações, dessas execuções, estaria hasteada uma bandeira com o símbolo da cruz gotejando sangue. Sabia que a hipocrisia seria adornada e coroada, que a crueldade e a credulidade governariam o mundo, sabia que a liberdade seria varrida da terra, sabia que papas e reis usariam seu nome para escravizar os corpos e a alma dos homens, sabia que os descobridores, pensadores e inventores seriam perseguidos e aniquilados, sabia que sua igreja despojaria o mundo da sagrada luz da razão. Viu seus discípulos vazando os olhos dos homens, os esfolando vivos, decepando suas línguas, procurando descobrir todos os nervos responsáveis pela dor. Sabia que em seu nome seus seguidores usariam carne humana como moeda, sabia que, por ouro, berços seriam roubados e seios maternos ficariam sem ter a quem alimentar. Contudo, morreu com os lábios em silêncio. Porque não falou nada? Porque não disse isto aos seus discípulos e através deles ao mundo: tu não queimarás, não prenderás nem torturarás em meu nome. Tu não perseguirás teu próximo. Porque não disse claramente: eu sou o Filho de Deus ou eu sou Deus? Porque não explicou a Trindade? Porque não disse que tipo de batismo lhe agradava? Porque não escreveu uma doutrina? Porque não partiu as correntes dos escravos? Porque não disse se o Velho Testamento era ou não inspirado por Deus? Porque não escreveu o Novo Testamento ele próprio? Porque deixou suas palavras ao sabor da ignorância, da hipocrisia e do acaso? Porque não disse algo positivo, definitivo e satisfatório sobre o outro mundo? Porque não transformou a lacrimosa esperança num céu em uma venturosa certeza sobre uma outra vida? Porque não nos disse algo sobre os direitos humanos, sobre a liberdade no agir e no pensar? Porque se entregou a uma morte infame, deixando no mundo a miséria e a dúvida? Eu vou dizer o porquê: Jesus era um homem, ele não sabia. Inspiração. Somente por volta século III afirmou-se ou creu-se que os livros constituintes do Novo Testamento eram inspirados. Lembremos que havia um grande número de livros, evangelhos, epístolas e atos, e que homens não inspirados selecionaram quais deles eram inspirados. Entre os pais havia grandes divergências de opinião quanto aos livros realmente inspirados, muita discussão e muito ódio. Vários dos livros atualmente considerados espúrios eram julgados divinos por muitos dos pais, alguns dos que atualmente são considerados inspirados eram tidos como espúrios. Muitos dos primeiros cristãos e alguns dos pais repudiaram o Evangelho de João, a Epístola dos Hebreus, de Judas, de Tiago, de Pedro e a Revelação S. João. Por outro lado, muitos deles consideravam o Evangelho dos Hebreus, dos egípcios, a pregação de Pedro, o pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé, a Revelação de Pedro, a Revelação de Paulo, a Epístola de Clemente, o Evangelho de Nicodemos, como autênticos livros inspirados. Dentre esses livros, e muitos outros, os cristãos selecionaram os inspirados. Os homens que fizeram a seleção eram ignorantes e supersticiosos. Acreditavam firmemente em milagres.
pensavam que doenças tinham sido curadas pelos aventais e lenços dos apóstolos, pelos ossos dos mortos. Acreditavam na fábula da fênix e também que as hienas mudavam de sexo anualmente. Os homens que, ao longo de muitos séculos, fizeram a seleção estavam inspirados. Aqueles homens ignorantes, crédulos, estúpidos e maliciosos eram tão bem qualificados para julgar a inspiração quanto os estudiosos de nosso tempo. O que nos prende à opinião deles? Não temos o direito de julgar nós mesmos. Erasmo, um dos líderes da Reforma, declarou que a Epístola dos Hebreus não havia sido escrita por Paulo, negou a inspiração da segunda e terceira de João e também a da Revelação. Lutero tinha a mesma opinião. Declarou que Tiago era uma epístola sem valor e negou a inspiração da Revelação. Zwingli rejeitou o livro da Revelação e mesmo Calvino negou que Paulo era o autor de Hebreus. A verdade é que os protestantes só entraram em acordo quanto à inspiração dos livros em 1647, na Assembleia de Westminster. Para provar que um livro é inspirado é preciso provar a existência de Deus. Também é necessário provar que este Deus pensa, age, tem objetivos, finalidades e alvos. Fazê-lo é um pouco difícil. É impossível conceber a ideia de um ser infinito. Não tendo a concepção de um ser infinito, é impossível dizer se todos os fatos que conhecemos tendem a provar ou refutar a existência de tal ser. Deus é uma suposição. Mas mesmo admitindo-se a existência de Deus, como poderíamos provar que ele inspirou os escritores dos livros da Bíblia? Como um homem pode estabelecer a inspiração de outro? Como um homem inspirado pode provar que está inspirado? Como ele próprio sabe que está inspirado? É impossível provar o fato de se estar inspirado. A única evidência que possuímos é a palavra de um homem. O que é inspiração? Deus usa homens como instrumentos. Fez com que escrevessem seus pensamentos. Tomou posse de suas mentes e suprimiu suas vontades. Esses escritores estavam apenas parcialmente controlados, daí seus equívocos, sua ignorância e seus preconceitos estarem misturados com a sabedoria de Deus. Como podemos distinguir os erros do homem dos pensamentos de Deus? Podemos fazê-lo sem estarmos inspirados. Se os autores originais estavam inspirados, então os tradutores também deveriam estar, assim como os intérpretes da Bíblia. Como é possível a um ser humano ter consciência de que está inspirado por um ser infinito? Mas de uma coisa podemos ter certeza: um livro inspirado certamente deve ser superior a quaisquer outros livros produzidos por homens não inspirados. Deve, acima de tudo, ser verdadeiro, repleto de sabedoria, prosperidade e beleza, deve ser perfeito. Os ministros perguntam-se como posso ser pervertido o suficiente para atacar a Bíblia. Bem, vou responder: este livro, a Bíblia, perseguiu às vezes até a morte os melhores e mais sábios dentre os homens. Este livro atravancou e paralisou o progresso da raça humana. Este livro envenenou as fontes do conhecimento e descaminhou as energias do homem. Este livro é inimigo da liberdade e apoia a escravidão. Este livro semeou o ódio em famílias e nações, alimentou as chamas da guerra e empobreceu o mundo. Este livro é o sustentáculo dos reis e tiranos, o escravizador de mulheres e crianças. Este livro corrompeu parlamentos e cortes. Este livro fez com que faculdades e universidades ensinassem erros e odiassem a ciência. Este livro encheu a cristandade de seitas odiosas, cruéis, ignorantes e autoritárias. Este livro ensinou o homem a matar seus semelhantes em nome de Deus.
Este livro fundamentou a Inquisição, inventou instrumentos de tortura, construiu calabouços nos quais homens bondosos apodreciam, forjou as correntes que se enferrujaram envolvendo seus corpos e erigiu os patíbulos nos quais foram mortos. Este livro colocou os justos em troncos. 4. Este livro despojou a razão da mente de milhões e encheu os asilos de malucos. Este livro fez com que pais e mães derramassem o sangue de seus bebês. Este livro era o tablado sobre o qual as mães escravas ficavam durante os leilões que as separariam de suas crianças. Este livro rendeu muito aos vendedores de escravos e transformou carne humana em mercadoria. Este livro acendeu as chamas que consumiram as bruxas e feiticeiras. Este livro transformou a escuridão na morada de fantasmas e os corpos de homens e mulheres na morada de demônios. Este livro poluiu as almas dos homens com o infame dogma da danação eterna. Este livro transformou a credulidade na maior das virtudes e a investigação no maior dos crimes. Este livro encheu nações de eremitas, monges e freiras de gente fanática e inútil. Este livro colocou os santos ignorantes e imundos acima dos filósofos e filantropos. Este livro ensinou o homem a desprezar as alegrias desta vida para poder ser feliz na outra, a desperdiçar este mundo em nome do próximo. Ataco este livro porque é um inimigo da liberdade humana, a maior travanca no progresso da humanidade. Senhores ministros, me permitam fazer-lhes uma pergunta: como vocês podem ser pervertidos o suficiente para defenderem este livro? A verdadeira Bíblia. Por milhares de anos o homem vem escrevendo a verdadeira Bíblia, está sendo escrita dia a dia, e nunca será terminada enquanto o homem tiver vida. Todos os fatos que conhecemos, os eventos verdadeiramente ocorridos, todas as descobertas e invenções, todas as maravilhosas máquinas cujas engrenagens parecem ter vida própria, todos os poemas, todas as joias do intelecto, todas as flores do coração, todas as canções de amor, as tristes e as alegres, os grandes dramas da imaginação, as admiráveis pinturas, verdadeiros milagres da forma e da cor, da luz e da sombra, as maravilhosas esculturas que parecem respirar, os segredos contados pelas rochas e pelas estrelas, pelo pó e pelas flores, pela chuva e pela neve, pelo frio e pelo fogo, pelas correntes de ar e pela areia do deserto, pela altura das montanhas e pelas ondas do mar. Toda a sabedoria que prolonga e enobrece a vida, que previne e cura doenças, que conquista a dor, todas as leis perfeitas e justas que guiam e modelam nossas vidas, todos os pensamentos que alimentam as chamas do amor, a música que transfigura, arrebata e enfeitiça, as vitórias do coração e da mente, os milagres que mãos construíram, as sábias e hábeis mãos daqueles que trabalharam por suas esposas e filhos, as histórias sobre feitos nobres, sobre homens bravos e produtivos, sobre o amor de esposas leais, sobre o amor incondicional das mães, sobre os conflitos em nome da justiça, sobre os sacrifícios em nome da verdade, sobre tudo de melhor que os homens e mulheres do mundo disseram, pensaram e fizeram através dos anos. Estes tesouros do coração e do intelecto são as verdadeiras sagradas escrituras da raça humana.